Na verdade, nós nos propomos muito em se preocupar em como inovar. E a pergunta tem que ser mudada, o inovar vem de qual problema eu vou resolver. E no mundo de pós-verdade, de fake news, no mundo onde todo aquele preceito que nós tínhamos da comunicação, de acertar o consumidor, cobertura total, blitz, saturação, que nasceu ali nos entreguerras da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, já não cabe no mundo onde tem a aceleração digital, a transformação digital, as máquinas conversando com máquinas e os robôs trabalhando um com o outro. Na verdade, a gente tem que entender primeiro que assim, a gente tem que diferenciar que o brasileiro ele é muito criativo, tem muitas ideias e pouco inovador. Isso reflete no mundo dos negócios. Então a gente tem que criar um ambiente onde o mundo da inovação tem 3 pilares muito bem definidos. A educação de alto impacto, as academias unidos com a iniciativa privada e a política pública fazendo com que esse ambiente floresça. Então eu compartilhei como nações, como a Coreia do Sul, saíram de um índice de desenvolvimento econômico muito pior nas últimas décadas do que o Brasil e hoje é uma potência da inovação e da criatividade. A discussão é como a comunicação pode ajudar nesse século XXI para que a gente possa vender o Brasil nessa nova era. Por exemplo, eu conheci aqui um case aqui da região, onde uma grande empresa daqui, a WEG, ela serve 22 mil refeições e a sobra, os resíduos, são usados como matéria-prima para um produto. Ou seja, o que se fala muito de sustentabilidade no mundo já está sendo utilizado aqui há muito tempo. Só que falta nós, no Brasil, contar essas histórias para o mundo. A gente precisa participar desse grande ambiente de contadores de histórias na era digital. Então, nesse mundo que nós estamos chamando de VUCA, uma expressão que nasce no exército americano e cria muita força na crise econômica de 2008 no hemisfério norte, o VUCA, que significa volátil, incerto, complexo e ambíguo, não existe nenhuma indústria que não vai ter um impacto muito grande no conceito da tecnologia e da inovação. Porém, a inovação ele tem 2 aspectos que são muito importantes. Primeiro, a transformação cultural, é a transformação das pessoas e depois a transformação de processos. A tecnologia por si só não faz essa transformação. E aí tem um outro efeito que é chamado de efeito Uber, que não tem nada a ver com o efeito Uber. Quando entra uma tech, uma agrotech, uma edtech, uma fintech, aquelas empresas que estão estabelecidas tendem a perder quase 50% dos seus índices, os seus KPIs, os seus performances econômicas reduzem 50%. Por isso que as empresas estão olhando tanto para os hackathons, para as startups, porque está todo mundo procurando quem vai ser a próxima fintech, agrotech, healthtech, que vai mudar completamente o mercado. Então a inovação é como um tsunami. E infelizmente no Brasil ainda a gente está discutindo se a gente vai usar maiô, biquíni ou sunga branca. O problema dos tsunamis é que no final está todo mundo nu e morto. Inovar é caro, mas acabar com uma empresa é mais caro ainda. Uma das habilidades hoje, não importa se você trabalha numa multinacional, numa empresa familiar, ou se você é um empreendedor com a sua empresa bonsai, que é a empresa de um homem só, uma das habilidades do século XXI é o espírito empreendedor, que não tem nada a ver com abrir empresas. Tem a ver com como você consegue mudar todo dia um pouco da sua realidade. Como todo dia você consegue aplicar o que a gente chama da gestão do presente, da gestão do futuro, da gestão da inovação. Que isso é chamado da gestão da mudança. O processo da gestão da mudança, ele é diário. Todo dia nós temos que fazer esse exercício. E qual o problema? Normalmente, num conceito chamado na inovação da síndrome da segunda-feira de manhã, a gente sempre protela para a próxima segunda-feira. E aí nunca nós aplicamos a gestão da inovação e a gestão da mudança. E num outro ponto, em média, uma ideia espetacular, em média 430 pessoas têm a mesma ideia. Só que apenas 3 no mundo colocam essa ideia para funcionar. E aí num conceito chamado invenção simultânea, nessas 430 pessoas que tiveram ideia, qualquer ideia que você teve hoje, se você não colocar ela para funcionar hoje, seu espírito empreendedor, daqui a 1 ano, alguém colocou essa ideia para funcionar. Então você vai ter que mudar realmente
o processo, e agora saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Eu agora estou fazendo parte de um grupo mundial que pensa sobre futuro, é a minha nova fronteira. Eu que comecei lá atrás pensando sobre marketing digital, falo ainda, mas não é tanto minha parte de interesse. Depois eu fui para inovação radical e agora pensando em estudos do futuro. Ao contrário do que a gente imagina, o futurismo não é alguém olhando para uma bola e imaginando uma bola de cristal. O futurismo tem algoritmos e usa inteligência artificial para pensar. E para você ter uma ideia, desde a década de 30, o primeiro governo a ter uma cadeira de estudos do futuro foi os Estados Unidos. E o Brasil ainda não tem, e eu tenho trabalhado muito para que a gente comece a ter isso nas academias, no governo, um pensamento de futuro, para que a gente possa realmente entender qual vai ser esse novo mundo e o que a gente vai entregar para as próximas gerações. E aí fica meu apelo para que você não viva só na sociedade imediatista, que você não fique naquele planejamento do ai meu Deus, isso é para ontem, e que você não procure um MBA ou uma pós-graduação onde você quer resolver seus problemas de amanhã. Os profissionais do futuro serão aqueles que têm empatia e que conseguem também pensar, resolver a gestão do presente, mas também pensar a longo prazo e ter a empatia de perceber qual é o mundo que entregaremos para as próximas gerações. O futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Sustentare Escola de Negócios.